Boa noite, pessoal. Uma alegria mais uma vez ser convidado aí pela casa, contando já com a boa vontade desse campo aí, que todo mundo participou. Nosso amigo colaborou aí com as inspirações, né? E nós rogamos a Jesus que continue nos amparando, os nossos mentores nos auxiliando a multiplicar dentro de nós o que cada um puder, né? Expandir em compreensão. Nós vamos dar continuidade então no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas, item 8 a 12. Então, eu gosto de fazer a leitura e a gente vai comentando aos poucos. Quem quiser levantar a mão, fazer uma pergunta, complementar, né? Eu acho que é muito importante, saudável essa dinâmica. Fiquem à vontade, tá? Como o Zé falou, aqui não tem palestrante não, a gente está aprendendo junto e quem está aqui na frente é médium do livro só. Leu e está falando um pouco. E o que está dando conta de entender também, tá? Então vamos lá. Instruções dos espíritos. Mundos inferiores e mundos superiores. Item 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra, por exemplo, por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso órgão. Então ele está dizendo, obrigado Carlinhos, está dizendo o seguinte, né? Um mundo, ele se caracteriza dentro de uma categoria. Nós temos aí os mundos transitórios, né, que a gente falou, que são mundos estéreis, lembra? A gente comentou acho que umas 3 semanas para trás aí. Depois vem os mundos primitivos, de regeneração, os felizes e os divinos. E o que caracteriza um mundo estar em uma classificação ou outra é a maioria, a média dos habitantes que estão lá, porque o mundo ele é caracterizado por quem o habita. É isso que está falando aqui, que a gente leu até agora. E ele coloca a Terra aqui como um planeta inferior, porque nós temos uma mistura grande na Terra. Nós temos espíritos, como em todos os mundos, né? Numa faixa gradativa que vai levando a régua um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo, mas a diversidade é muito grande. Então nós temos na Terra espíritos superiores, encarnados, reencarnados em missão. Espíritos que são exemplo para coletividades, comunidades, cidades, governos, ou uma casa, ou uma família. Nós vamos ver no livro Voltei, por exemplo, do irmão Jacó, que uma professora de colégio de criança, ela era um espírito ali. Quando chegou no plano espiritual, ela foi recebida pelos alunos dela, que já tinham desencarnado, e o Jacó diz que pareciam pombos. Aí quando foi chegando perto, viu que eram espíritos na forma de criança, que foram recepcioná-la na forma como a conheceram, né? Porque naturalmente eles podem tomar a forma que eles quiserem. Mas tomaram a forma de criança porque foi assim que ela os conheceu. E viveu com eles até certa idade pequena. Aí eles foram lá na forma de criança recebê-la e ela saiu voando com eles. Numa condição maior do que a maioria do grupo, que o irmão Jacó conta. Então nós vamos ver aí. Ele fala, né? Às vezes tem espírito superior que tem a missão de auxiliar uma pessoa. Às vezes tem um espírito superior que vem na missão de favorecer um grupo de 10 pessoas. Outro de ser um exemplo para uma comunidade que ele mesmo deu mau exemplo 1000 anos atrás, mas agora ele veio quitar a dívida consciencial e veio, já tem condição, ele veio ser missionário, porque ele galgou dentro de si um campo evolutivo muito superior à condição dele de 1000 anos atrás. Ele aprendeu muito, agora ele veio reparar e reconquistar corações, com a devida coragem, humildade e valor obtido junto a Jesus, e ao Evangelho de Jesus. Então nós vamos ver, ao mesmo tempo que nós temos esses espíritos que são valorosos, que são caridosos, amorosos, né, que respeitam as leis naturais, nós vamos ver assassinos, estupradores, mentirosos, que ferem todos os mandamentos. Ao lado, nós vamos ver, né? Então nós vamos ver Jesus na terra sendo crucificado e pedindo a Deus perdão porque nós não sabíamos o que fazíamos, porque não conhecíamos então a lei de causa e efeito. Porque aquele que fere o outro, na verdade, fere a si mesmo. Porque gera um filme que nunca para de rodar dentro da própria mente. E esse filme degenera a própria saúde e materializa em circunstâncias exteriores todo o mal que nós fizemos, porque o filme não para de passar.
De forma que hoje nós temos irmãos em depressão por conta de coisa que fez 500 anos atrás. Porque o filme não para de passar. Mas o filme ele vem na forma de pesadelo na hora de dormir. São crises de pânico, que é o trauma que foi gerado lá atrás. Por quê? Porque o filme fica passando. Somente o amor muda o filme. Que são as ações de caridade no bem que a gente faça e a gente passa a ter boas recordações. Esse filme vale a pena ver. Agora, quem não faz caridade fica preso no que tem. Então a gente precisa gerar em nós o que nós não temos, que é o bem. Para poder viver mentalmente outra realidade melhor, para sair da perturbação e dormir bem. Consciência limpa e campo de harmonia. Essa é a salvação. Essa é a salvação, é a paz íntima. Os Espíritos vão nos dizer que a nossa paz é o que nós temos de maior valor, e nós temos o dever de sermos os maiores defensores da nossa paz. Para isso devemos respeitar as leis naturais, os 10 mandamentos. Porque a harmonia com as leis de Deus é que nos gera pureza de consciência, consciência limpa. Agora, quem faz o mal e não repara, tem peso consciencial. E o peso atrai outras companhias semelhantes, e aí a afinidade vai multiplicando, que não vale a pena dentro de nós. Então a gente precisa fazer a mudança da rota, a mudança da fala, a mudança da ideia e obrar no bem para que nós possamos vamos usar essa palavra aqui, mas com o devido entendimento, nos orgulhar de nós mesmos, porque hoje fazemos algo para além de nós mesmos, contra apenas o próprio eu. Sairmos da casca do eu e buscarmos ofertar algo em benefício do outro. Isso cura qualquer doença. Então aqui na Terra a gente vai ver espíritos de toda condição. A régua é larga, porque é da misericórdia divina que a criança tenha um professor adulto. E em termos evolutivos espirituais, porque somos espíritos imortais, nós vamos ver crianças espirituais que estão em corpos de 70 anos. Estão reencarnando, são aí adultos, mas são crianças espirituais. Não têm valores ainda bem construídos dentro de si. E a misericórdia de Deus nos dá esta possibilidade maravilhosa de termos, em tendo contato uns com os outros, queremos ter esse bem dentro de nós. E sermos perdoados e vermos que isso é bonito e é bom e a gente copiar e também perdoar. Às vezes tem gente que não está buscando Jesus, mas ele recebe essa lição de Jesus através do coração que já acessou Jesus. E através daí ele vai se abrindo mais, vai fertilizando o coração vai ficando menos duro, mais fértil, mais macio, quando ele então vai buscando por interesse próprio, legítimo, e ele vai perguntando, vai lendo, vai ouvindo, e aí aquela semente vai dando frutos. E aí o indivíduo transforma a própria realidade. Então, nos mundos mais atrasados, os habitantes são, de certo modo, rudimentares. Eles revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta dos mundos primitivos é entre eles a única lei. É matar para não morrer. É matar para não ser comido. São nações autofágicas, como é o nome? Que come gente? Canibal. São canibais, por exemplo, né? E nós temos índios ainda no nosso planeta que são canibais. Nós temos tribos aí de seres que são canibais. Olha só, tá vendo? É isso que ele está falando. Nós temos na Terra seres bárbaros ainda. Mas é da lei de caridade não chegar lá e falar assim, você está errado. Porque ele não tem condição ainda de entender que isso é errado. Ele está dentro da esfera evolutiva dele. Mas aí vão vários missionários. Eram os jesuítas, assim, que iam tentar, né, cristianizar os povos. Mas aí tanta confusão foi feita no meio disso. Tanta barbaridade em nome de Jesus também.
Então é complicado. Mas o ser que se capacita a sair daquela cultura, ele se candidata vibratoriamente, quando desencarnar, reencarnar fora da tribo e nascer em outra família civilizada. É assim que a evolução acontece. Não é alguém chegando lá na tribo e gritando com ele, isso está errado. É ele se projetando, se promovendo e vibrando mais alto do que a maioria, ele é capacitado por ele mesmo e auxiliado por espíritos protetores a reencarnar fora daquele círculo. Nós temos, por exemplo, dentro disso, na Revista Espírita de 1868, se não me engano, Kardec traz para nós uma história dessa. Em um mundo primitivo, um dos seus habitantes estava já demonstrando características de evolução acima da média. Ou seja, ele não queria mais comer gente, ele já estava sentindo mal de ficar matando gente, ele já queria descolar daquilo ali, porque estava incomodando. Ele foi promovido a nascer na Terra. Aí ele reencarnou na Terra, porque espíritos o auxiliaram nisso. O envolveram, trouxeram para cá dentro de um programa educativo para ver se ele promovia. E aí, como é que vocês acham que foi a infância dele? Curioso. Aí Kardec conta para nós. Foi uma notícia de jornal, de notícia sangrenta na França, na época. 1800 e pouco lá. Uma criança de 5 mata 3. Um de 12, um de 7, um de 9. Eles estavam brincando, o menino abriu o baú de madeira, pediu para os outros 3 entrar, ele fechou e sentou em cima, até os meninos sufocarem. Essa foi a condição que o espírito tinha. Por isso é que quando a gente vê crianças fazendo certas coisas, fala, criança é má. Não. Depende da qualidade evolutiva do espírito, do que ele sabe, do que ele aprendeu. Vai ser a índole do caráter, da característica da personalidade. Nem toda criança faz isso. Mas esse fez por quê? Era a primeira reencarnação dele na Terra. Nasceu numa família civilizada, rica. É o trabalho que nos faz evoluir. Naturalmente, que a família que aceitou esse espírito como filho foi dentro de um programa educativo. Porque o espírito nem vínculo histórico com aquela família tinha. Talvez de muito tempo atrás, mas improvável. Uma família que aceitou em nome do amor, porque amigos pediram, porque não eram semelhantes. Né? Então a gente vai olhar para muitos companheiros aqui na Terra e compreender que a gente não sabe a condição dele, nem o que ele tem de superior dentro de si, nem o que ele ainda tem de inferior dentro de si. Nós estamos em contato com pessoas as mais variadas, por isso que a gente vê também tanta beleza e tanta esquisitice na Terra. Tanta conversa estranha no mundo, tanta ideologia esquisita e tanta proposta absurda. Ao mesmo tempo, pessoas apagadas dos holofotes fazendo o bem em silêncio. Porque o bem não se alardeia, mas o mal quer convencer todo mundo, muitas vezes à força. Kardec fala para nós que esses indivíduos de mundos primitivos, quando vêm à Terra, muitas vezes procuram atividades sangrentas para trabalhar. Vocês lembram dessa questão? E eu trabalho como fotógrafo. Uma vez eu fui fotografar dentro de uma empresa que exporta carne para o mundo todo. Aí eu passei do lado dos açougueiros lá, né? E tinha os boi lá pendurados, e eles ficavam com a faca assim, cortando baixinho assim, eu olhei e disse, nossa senhora. Aí, Vitor, cuidado na hora que você for andar, você tem que pôr a mão no ombro dele, porque eles passam a faca assim, tem que tomar cuidado para não te cortar. Eu disse, tá bom. Aí eu olhei assim, já aconteceu um acidente aqui, já, teve uma vez um indivíduo perdeu o braço. Nossa senhora. Aí eu falei assim, as pessoas aguentam trabalhar aqui muito tempo? Eu falei assim, geralmente não, elas ficam 3 meses. Mas para dar conta de ficar 3 meses, não é qualquer um. Nem 3 meses. Você faz aquilo ali, gente. Então, quem é que aguenta ficar ali? É isso que o Kardec fala no Livro dos Espíritos. Então, a gente vai olhar para o nosso mundo, para as características, e para a necessidade, porque quem come carne precisa desses irmãos. É curioso. Então, está junto. É muito curioso isso. A proposta, o Emmanuel vai colocar para nós, não estou fazendo apologia, mas eu estou defendendo a ideia do próprio Emmanuel, né, que ele coloca, que comer carne é ainda um traço primitivo nosso. Eu fiquei 10 anos sem comer carne, mas não aguentei, eu voltei, porque eu estava fraco. E um espírito me falou, numa conversa com um médium, falou assim, filho, assim,
Não é todo o corpo que dá conta de ficar sem carne, porque a falta de proteína animal gera demência. Assim, eu estou pensando em voltar a comer. Assim, volta. Aí o vizinho fez um churrasco. Aí eu voltei a comer. Eu fiquei só no peixe, 8 anos. O frango, sem 8, mas eu voltei, hoje eu estou comendo. Tá aí, estou adaptando a ideia. Um dia, quanto mais a gente reforça a ideia, o corpo espelha. É assim que a gente vai promovendo mudanças físicas na gente, né? Mas aí o Emmanuel fala assim, isso é um traço primitivo, porque o prato de alimento, o alimento, parece um pequeno cemitério, cheio de vísceras e ossos. Palavras de Emmanuel, tá, gente? Só para pensar, aí para dar ele é que gera umas incomodadas na gente, para a gente tentar promover um pouco algumas mudanças, né? Porque ele diz também lá que a gente consegue encontrar tudo na natureza, nos legumes e nos vegetais. Agora uma nutricionista vai ajudar melhor, né? Palavras de Emmanuel, tá bom? Sou eu que falei. Então, a força bruta é, nesses indivíduos de mundos primitivos, a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Hoje nós não estamos só nisso, né? Olha que bom para nós. Nós já fomos assim. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente supremo que faz o dever da prostração divina, que é a adoração. Então não é só, é um direito, mas para quem já sabe um pouquinho mais, ou sentiu um pouco mais, entende já que é um dever. O materialista ainda não se permitiu sentir, porque se fechou numa crisálida. Nós vamos ver, por exemplo, no livro Lírios de Esperança, a Maria Modesta Cravo, narrando, por exemplo, que muitos religiosos, aferrados à ideia da religião institucionalizada, né, chegam no plano espiritual com a firmeza de que vai encontrar o que acreditou na Terra. E aí o padre, e aí vai para o hospício, tá? No plano espiritual. Aí tem aí ele fala lá de um hospital, Maria de Nazaré, que recebe, né? Católico, protestante e espírita. Espírita também. Porque o católico exige ver os santos. E o protestante exige ver Jesus e o espírita quer ver Bezerra de Menezes. Aí tá todo mundo lá. E são alas separadas, porque se encontrar um com o outro, briga. Ali o fanatismo. Aí vai falar lá o seguinte, que, por exemplo, o católico, o espírita e o protestante, porque não encontrou o que achava que tinha direito e que ia encontrar, ele fica tão revoltado que quando reencarna se torna ateu. Curioso, né? Curioso. Muito curioso. O ateu foi um religioso fanático. Olha só, essas ideias são fantásticas. Lírios de Esperança. Maria Modesta Cravo, o médium, esqueci o nome dele. Acho que ele é aqui de Belo Horizonte. Esse instinto de termos Deus basta para torná-los, né, tornar os seres do mundo inferior superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porque eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. A gente escuta isso aqui e não pensa que nós fomos eles também. Nós fomos assim também, né? Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas ela é embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. A gente vê, por exemplo, a descrição de espíritos, irmãos nossos aqui na Terra, que quando desencarnam, já tem tanta conquista que em pouco tempo ele desperta lúcido, a perturbação não dura muito tempo. E rápido o espírito aparece, às vezes, para um médium na reunião da casa espírita, que participava com um aspecto jovem. Então nós tivemos a dona Lélia Mafra, por acaso alguém conheceu a dona Lélia Mafra? Ela era dirigente antiga da outra casa, do Vigílio Pedro de Almeida, que era o vô do Vinícius, né? Eu era tarefeiro lá nessa casa, desde menino, desde 16 anos, e ela era dirigente lá. Ela desencarnou em 2007, eu acho,
E ela apareceu lá e o espírito da casa mesmo, né, que falou assim, ela está muito bem, acordou luz, ela comunicou depois e tal. E os médiuns viram, não, ela apareceu jovem, ela acho que ela tinha 70 e poucos, ou 80, quando desencarnou, mas já apareceu remoçada, né? Então a gente vê, o espírito domina isso, ele pode plasmar a aparência. E quando o espírito deseja plasmar essa juventude, ou qualquer característica que seja, o perispírito respeita a sua vontade. Logo, no plano superior, o corpo físico também recebe o plasma direto da vontade do espírito. Então, se o espírito tem valores, e se ele é iluminado, o corpo físico se torna, sim, uma justa caracterização da sua glória interior. Agora, aqui na Terra, não. Aqui na Terra, a gente vai ver muitas vezes, como nos livros de André Luiz, um espírito feminino, né, identificado com a experiência feminina, rogando no programa do seu corpo que diminuíssem o tamanho dos seios, porque isso poderia trazer problemas na Terra, que tirariam o foco da sua missão. Isso é tão interessante, porque aí muitas vezes um espírito reencarna a mulher, o homem, né, e quer fazer cirurgia plástica, e não entende por que é daquele jeito, porque às vezes rogou para ser daquele jeito. Só que a gente esquece, né? Porém, se a gente começa a estudar e viver o que a gente está vivendo, a gente lembra. E aí a gente sabe que está tudo certo. E que a experiência, tal como foi posta para mim, é o que eu preciso. Eu preciso de quê? Aprender. O que eu preciso aprender? Vai buscar o Evangelho. Porque aquele que busca, acha. Aquele que pergunta, recebe a resposta. Batei e abrir-se-vos-á. Então não é revolta existencial contra o corpo ou as relações, mas perguntar por que estou vivenciando isso. O corpo nada tem da materialidade terrestre nos mundos superiores e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo aqui nosso, a grosseria da matéria obsta. Ou seja, todo mundo pode ver espírito aqui na Terra? Todo mundo pode lembrar o que foi na vida passada? Não, porque esse corpo ele é grosseiro demais e ele é feito assim de propósito para a nossa condição. Porque nós não temos maturidade para lembrar do passado. Por isso ele apaga. Isso está tão bem delineado nas obras de André Luiz, eu acho que mais especificamente no Domínios da Mediunidade. O Emmanuel vai dizer isso no livro A Caminho da Luz, essa foi a melhor explicação que eu encontrei. O corpo físico na Terra, esse corpo nosso, grosseiro, ele serve como um quebra-luz. Então ele degrada a luz que nós temos em espírito, porque nós, enquanto espíritos, temos toda a nossa existência gravada nesse computador perfeito que nós somos. Então os espíritos superiores, eles olham para nós e sabem do nosso passado. Chico Xavier olhava, sabia de sua vida, assim, milhares de anos para trás. Eu fui conversar com um médium lá em Pedro Leopoldo, de São Paulo, aí quando cheguei perto dele, ele assustou e fez assim. Aí eu comecei a contar a experiência para ele, aí ele foi depois e falou assim, quando você chegou perto de mim, eu me assustei, porque o médium, você sabe, percebe o passado, e o seu passado me assustou. Aí eu falei assim, eu sei o que você viu, eu sei o que você viu. Você viu isso e tal, não sei o que também, porque eu estou vendo. Assim, mas na mesma hora que eu me assustei, o meu espírito protetor chegou e falou assim, calma, esse espírito hoje tem outro propósito. Aí ele me escutou e pegou carona comigo, a gente foi lá ver as palestras lá do Divaldo e tal, eu fui contando a história para ele, porque eu vi isso, eu descobri isso, eu fui isso, não sei o quê. Aí mas hoje eu estou fazendo meu esforço e tal, no amor para poder cobrir a multidão de pecados que eu trago dentro de mim. E que tiram as nossas perturbações. Eu dormia mal pra caramba, durante a adolescência até uns 30 e poucos anos. Pesadelo direto. Foi ler Evangelho, dar paz na casa espírita, entrar na reunião mediúnica, dar lanche para moradores de rua, participar das tarefas na casa espírita, pronto, passei a dormir bem. Agora, se eu relaxo, paro de ler, paro de orar, fico só no trabalho material, aí vai voltando. É o compromisso que nos salva. É a prática frequente no bem, dentro desse esforço de aprender a amar, porque nós não sabemos. Então, é ler, falar sobre,
falar, eu gosto de repetir, é um compromisso, porque quando eu falo, eu me comprometo com todo mundo que está aqui, encarnado e desencarnado. O desencarnado pode sair comigo e viajar comigo para qualquer lugar que eu for desse planeta. E quando eu quiser fazer o contrário, ele grita em mim. Faz, faz. Aí minha consciência fala, mas você fala na casa espírita para não fazer isso? Eu digo, é mesmo. Então não farei, porque senão eu perco eu perco o convite. O Carlindo não vai me convidar, porque eu vou começar a tremer, que eu não vou ter coragem de falar o que eu não faço. Mas eu falo o que eu tento fazer. Nem sempre eu consigo, mas eu tento de verdade. Isso basta para a gente, porque errar nós vamos errar sempre. Mas esforçar por acertar é o que nos garante paz de consciência. E é o exercício que o Santo Agostinho coloca para nós. Antes de dormir, repassa seu dia, pergunta se você fez o melhor que você podia, e se não fez, no dia seguinte você se compromete a fazer. Isso é que nos dá saída do labirinto que nós mesmos criamos dentro de nós. E nós temos que parar de justificar para poder fazer diferente, ter coragem de falar não ao que a gente quer tanto dizer sim. E dizer sim ao que a gente foge, né, de realizar. Então, você vê esse exemplo sobre os pesadelos. Eu também, na adolescência, tinha muito. Dormia, já acordava cansado, né? Passava lutando, né? Lutando, né? Aí você dava um soco assim, era devagarzinho, né? Aí eles riam porque eles acertavam a gente não acertava. É as brigas. E aí, saí triste. Ela falou, não, você fez perdão do coração. Eu não sou aquela pessoa mais e tal. É isso aí. E aí, graças a Deus, que eu pedi perdão, acho que parcialmente. É isso aí. Eu fiz isso também muitas vezes, todo dia. Se me perdoem, o mal que eu fiz a vocês, eu não lembro o que foi, mas eu já não sou capaz de fazer, eu não quero fazer isso, meu compromisso hoje é com Jesus. Aí vinha a ideia, mas assim, meu irmão, essa ideia não é boa. Um dia eu estava na casa da minha avó, lá no Ceará, no interior do Ceará, em Sobral. Aí, essa casa da minha avó sempre teve muito fenômeno lá, ela é católica fervorosa. Eu estava tomando banho no banheiro lá, e quando eu fui abrir a porta, aquela porta é uma porta velha, que você para poder apertar, você tem que apertar e fazer cleque na maçaneta, sabe? Cleque. Senão ela abre sozinha. Aí eu fiz o cleque. Aí tomei banho e tal, aí na hora que eu ia abrir, que eu fiz assim com a mão, ela abriu sozinha. Aí eu fiz assim, não é possível que ela abriu sozinha, porque eu travei ela. Aí eu abri a porta e fui correndo rápido para fora para ver se era o meu tio pegando a peça. E não tinha ninguém, estava apagado. Aí eu vi que era um espírito. Quer me causar medo? Não tenho medo. Eu sou espírita já há muito tempo. Isso foi em 2013. Aí eu falei assim, meu irmão. Aí eu comecei a conversar mentalmente. Meu irmão, você quer me pregar um susto? Você conseguiu abrir uma porta física. Que coisa maravilhosa. Mas por que você não pega essa energia e vamos ajudar a curar as pessoas? Dar tranquilidade? Essa força é muito, muito importante para fazer obras do bem. Aí começou a vir ideia na minha cabeça de faca. Eu falei assim, essa ideia não é boa. Se eu pego uma faca e faço qualquer coisa com qualquer pessoa, isso não vai ser bom para ninguém. Para mim não vou porque eu vou preso, o outro vai ficar ferido. E para você também não, porque você está sugerindo. Você acha que isso não tem consequência? Essa é atividade mediúnica, viu, gente? Reunião mediúnica é assim, só que a gente vive isso fora também, porque o médium é médium toda hora. E aí eu falei assim, calma, vamos fazer uma prece a Jesus? Comecei a fazer a prece a Jesus, eu senti que a mãe dele chegou. Eu não vi nada, só senti e sabia. Eu falei assim, sua mãe está aqui, olha só, não sei o que, fui fazendo a prece, e de repente eu fui suando, ela quer te dar um abraço, ela está te vendo, não sei o que e tal. E o espírito foi recolhido. Eu, graças a Deus, e foi um trabalho ali, depois saí do banho, depois de um fenômeno. Então é isso, me perdoe se eu fiz qualquer coisa de mal, hoje eu não quero fazer essas coisas. Então essas ideias, elas são sugeridas, a gente tem que saber responder à circunstância com um posicionamento cristão. E isso não é ter medo ou ter pânico, é ter resposta. E só o Evangelho e a doutrina espírita nos dá a condição de posicionar com consciência perante as experiências espirituais que a gente tem. Nosso tempo está acabando, falta 3 minutos. Então não vou ler muito mais. Mas a questão é a gente se posicionar para nos tornarmos superiores à grosseria das ideias e sugestões psicológicas do mundo terreno. É não engrossar a fila da baixa cultura, das discussões estéreis, é sair de intrigas políticas, é sair de preconceitos, é a gente começar a ofertar o bem e não julgar, ou caracterizar, adjetivar, mas entender que é um panorama onde cada um está, onde se posicionou.
E nós estamos no lugar onde a gente se colocou, porque nós somos espíritos imortais, herdeiros de nós mesmos. Então, com isso, a gente compreende o outro. Não estamos aqui para condenar ninguém. Há uma história no livro, um dos livros do Humberto de Campos, do espírito Humberto de Campos, que eu achei sensacional. Numa reunião mediúnica, a gente tentar fechar, os espíritos, os médiuns, né, estavam ali, e um dos médiuns colocou assim: o que eu preciso fazer para parar de reencarnar na Terra? Porque a gente vê muita desigualdade aqui na Terra, ele não queria mais isso, estava revoltado com a política, com tudo, com as, né? O que eu faço? Aí um espírito pegou e contou uma história para ele. Um senhor espírita desencarnou, isso numa reunião mediúnica, foi um espírito através do médium, em voz verbalizada, material, né? Um senhor espírita desencarnou e foi levado ao umbral. Ele achou que ele iria para um lugar já melhor, mas ele admirou-se, porque ele foi para o umbral. Ele era médium, trabalhava na casa espírita. Mas já que ele estava lá, ele falou assim: achei que eu merecia mais. Mas já que essa é a minha condição e Deus não erra, vamos trabalhar. Aí diz o espírito Humberto de Campos que ele foi andando no umbral, né, num lugar onde havia muito sofrimento, gemidos, gritos, agressões no meio da rua. E aí ele viu um gigante desmaiado. Aí ele pegou, deitou, passou água nele, pegou, curou a ferida dele, colocou, achou ali um band-aid de alguma forma lá e tal. Fez uma oração a Deus e tal, e deixou ele lá. Ele foi acordando e tal. Quando ele estava mais ou menos acordando, ele deu licença, agradeceu a Deus e saiu. Depois ele viu uma bruxa, que estava de frente a um espelho quebrado, com roupas rasgadas, o cabelo desgrenhado, preparando-se para ir a uma festa. Aí ele chegou, pegou um pente, começou a pentear o cabelo dela. Você está linda. Ajudou ela e tal. Eu estou linda, você está linda, está muito bonita. Você é filha de Deus maravilhosa. Obrigado. Aí foi na festa. Com as roupas rasgadas. E ele saiu. Aí depois ele viu um indivíduo sendo mergulhado no fogo. Aí gritando. Então ele pegou, tirou o indivíduo dali. Estava amarrado. Ajudou ele, tal, jogou água nele. Desmaiou. Aí ele saiu. De repente, depois de passar algum tempo, aquele pequeno inferno foi se tornando um lugar mais ameno. E a autoridade obsessiva daquele recinto começou a achar estranho. Então, assim, os gritos estão diminuindo, as agressões também. Esse lugar está muito esquisito isso aqui. O que está acontecendo aqui? É por conta daquele sujeito que chegou aqui há pouco tempo. Onde ele passa, as pessoas estão gostando dele. Aí chamem ele aqui imediatamente. Ele era o maioral do inferno lá, né? Desse pequeno inferno aí, aquele grupinho, a falange. O que você está fazendo? Estou auxiliando, eu falo de Deus, falo de Jesus, faço o bem como eu posso fazer, porque aqui há muita dor. Você precisa de algo que eu possa fazer por você? Você é um espião de Jesus? Ele é o meu mestre, e onde eu estiver, eu tento fazer a sua vontade. Pois vá embora daqui. Esse lugar aqui está perdendo a sua característica, você definitivamente não pertence aqui. Aí mandaram ele embora daquele lugar. Aí o espírito, na reunião mediúnica, falou para o médium: você entendeu? Alguém aí entendeu? O médium falou assim: eu não entendi nada. Aí falou assim, aí o espírito pegou e rematou: faça o bem que a terra vai te cuspir daí. Porque a terra é o lugar onde o mal predomina. Façamos o bem, que a gente vai se descolar disso. Mas é necessário que as nossas raízes não estejam aqui, mas estejam para o além. A gente ficar discutindo coisa da matéria, você fica preso na matéria. Você ficar muito grudado em ideologias, culturas, políticas, e que é da terra, você fica preso nisso e vai reencarnar sempre dentro desses círculos. Então é necessário buscarmos colocar o nosso tesouro no reino dos céus, que é um espaço que pode ser vivenciado aqui, dentro de nós. Então vamos elevar nossos pensamentos, rogando: Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade da reencarnação, por estarmos aqui reunidos nos campos que nos são propícios ao nosso adiantamento,
na família que escolhemos ou que nos aceitou, por amor de Ti. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu exemplo, pelo Teu Evangelho, que é luz em nossos corações, nos iluminando a casa íntima, nos promovendo também a iluminarmos através da manifestação da nossa compreensão do Teu Evangelho, a vida dos nossos semelhantes, em causando menos perturbações e criando mais campo de harmonia, com menos discussões, mais compreensão, mais concordância. Muito obrigado, nos abençoa, nos fortalece, faz crescer em nós a humildade, a fraternidade, o sentido do dever nas menores coisas do dia a dia, como lavar os copos, ajudar na faxina, a boa palavra, o abraço acolhedor, o reconhecimento, a gratidão a Deus e aos nossos irmãos encarnados que tanto nos fazem bem, nos auxiliando na jornada material. Muito obrigado. Nos protege hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um novo olhar cheio de paz vem surgindo em luz, em harmonia, no alvorecer de um novo tempo, de amor, de esperança, de alegria. Vozes em louvores anunciam o despertar da vida em oração, transformando em luz os sentimentos, na fé que em Deus renasce em gratidão. É tempo de sorrir, é tempo de sonhar, é tempo de a vida muito mais amar. É tempo de servir, é tempo de doar, é tempo de fazer a nossa luz brilhar. É tempo de sorrir, é tempo de sonhar, é tempo de a vida muito mais amar. É tempo de servir, é tempo de doar, é tempo de fazer a nossa luz brilhar. Um novo olhar cheio de paz vem surgindo em luz, em harmonia, no alvorecer de um novo tempo, de amor, de esperança, de alegria. Vozes em louvores anunciam o despertar da vida em oração, transformando em luz os sentimentos, na fé que em Deus renasce em gratidão. É tempo de sorrir, é tempo de sonhar, é tempo de a vida muito mais amar. É tempo de servir, é tempo de doar, é tempo de ter a nossa luz brilhar. É tempo de sorrir, é tempo de sonhar, é tempo de a vida